Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo vai abrir os cofres. É isso mesmo, determinação do presidente Rodolfo Landim aos pares, aos seus subordinados, vice de futebol, departamento de futebol do Flamengo como um todo, é contratar. O Flamengo precisa contratar. Presidente deu a ordem e, claro, o Flamengo deve definir essas situações ainda essa semana. Michael, o principal foco da diretoria do Flamengo nesse momento, titular hoje na vitória do Al Hilal nos pênaltis sobre o Al Ahly, onde o Al Hilal chega à final da Supercopa. Amanhã vai conhecer o seu adversário, que deve ser o Al Nassr. Enfim, tudo isso e muito mais nós vamos trazer para vocês aqui no nosso canal Família da Nação. Vou pedir a você para que meta o dedo no like. Clica agora rapidinho no like e inscreva-se também no nosso canal, botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Você que está aí do outro lado, gosta de informação do Mengão em primeira mão? Quer saber sobre Michael, acerto com o Flamengo? Quanto o Flamengo terá que pagar por Michael? Nós vamos falar agora, mas deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal. Brota, 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 aqui pro Família da Nação. O drone vai subir e vai voltar cheio de informações para vocês do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, eu vou trazer para vocês aqui uma informação que acho que já era para ter acontecido há mais tempo. Pelo menos é a minha opinião, é a opinião, acredito que de todos vocês. Na reunião que aconteceu ontem na Gávea, de todo o departamento de futebol do Flamengo, todos se reuniram para avaliar novos nomes e também intensificar os nomes que o Flamengo já negociava e que já tinha todo um trabalho avançado para contratações. O presidente Rodolfo Landim disse que o Flamengo precisa acelerar e abrir os cofres para contratar. Por quê? 2 jogadores se lesionaram. Ah, o Flamengo só buscou o Michael novamente agora porque os 2 jogadores se lesionaram? Não. Não é verdade isso. O Flamengo já sabia que o Michael jogaria esses 2 jogos, né? Na verdade, um jogo, podendo ser 2. E agora, hoje, após o dia de hoje, está confirmado que são 2 jogos. O Flamengo sabia que o jogador só seria liberado a partir dessa final da Supercopa. Então não é novidade para ninguém. Acho até que vocês têm que cobrar todos que estavam dizendo por aí que o Michael estava liberado, que ele saiu do Al Hilal, conseguiu a rescisão, e a gente sempre dizia que isso não é verdade. Não é verdade. Ah, o Flamengo só passou a negociar com o Michael a partir de agora, voltou ao foco. Não é verdade. Quem acompanha a gente sabe disso. O Flamengo sempre teve interesse por Michael, deixou claro e tinha um acordo, um pré-acordo com o seu empresário para que possa contratar o jogador a partir desses 2 jogos da Supercopa lá da Arábia, onde hoje o Al Hilal esteve por um triz para ser eliminado e talvez o Flamengo poder negociar com o Michael, o acerto acontecer já a partir de amanhã. Mas, rapaz, impressionante o Mitrovic, como ele é bom jogador. Né? O Mihailovic, perdão, o atacante, o centroavante do Al Hilal. O cara consegue encontrar um gol nos acréscimos, empata o jogo e o Al Hilal leva para os pênaltis. E o Bono é um goleiro absurdo, né? Um cara espetacular, pegador de pênalti desde a Copa do Mundo pela seleção marroquina. E ele vai lá, defende o pênalti, um dos pênaltis cobrado, o outro isola a bola, joga a bola lá na rua e o Al Hilal passa, se classifica para a final da Supercopa. Amanhã será conhecido o adversário do Al Hilal, que muito possivelmente será o Al Nassr, e aí mais um clássico
Al Hilal contra Al Nassr, decidindo na próxima semana, se eu não me engano, dia 17, essa final da Supercopa. Ah, o que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo tem que aguardar. Não adianta. O jogador pertence ao Al Hilal o tempo inteiro. Nas nossas lives a gente falava isso. Quem nos acompanha sabe, o jogador pertence ao Al Hilal, não tem rompimento de vínculo nenhum. E aí vocês vão dizer, o Michael tá pedindo 2 milhões. Eu queria saber que conta é essa que as pessoas estão fazendo. O que acontece é o seguinte, o Flamengo ofereceu 7 milhões de euros para poder contratar o jogador. Esses 7 milhões de euros, caso o jogador consiga se desvincular do Al Hilal, ficariam para ele. Isso é natural, mérito dele, do empresário dele. Aliás, o empresário dele, a gente sempre disse isso aqui, é um empresário que tem a melhor relação com clubes da Arábia. O salário do jogador vai ultrapassar 2 milhões de reais por mês. Gente, você quando contrata o jogador, imagina, o Flamengo pagou 30 milhões, 20 e poucos milhões no Gerson. 20 e poucos milhões. Se você diluir isso em 5 anos de contrato, mais o salário, vai dar mais de 2 milhões. E isso no Gabigol, Gabigol então estaria ganhando mais de 3, se ele tivesse o passe na mão, ao invés do Flamengo pagar 90 e poucos milhões ao ex-clube dele, o Pedro, o Flamengo pagou quase 100, o De La Cruz. Então, assim, são coisas diferentes. Uma coisa é você pagar pelos direitos econômicos do jogador ao clube que ele pertence e acertar o salário com o jogador. Uma outra coisa é quando o jogador tem o passe livre, consegue o passe, né, o contrato dele não terminou. O salário dele é altíssimo no Al Hilal. Então, se ele consegue antecipar esse vínculo, nada mais justo do que ele pedir um valor de luvas, que seria o valor que o clube teria que pagar ao Hilal, por exemplo, caso o clube, no caso o Flamengo, tenha interesse por ele. O Al Hilal gostaria de renovar com o Michael. Essa história de que quer abrir mão para o outro estrangeiro é muito pelo fato do Michael pedir para sair, ter pedido para ser negociado. E o empresário dele tem uma relação muito boa, tanto com o Al Hilal quanto com outros clubes do mundo árabe. Vocês lembram que a gente trouxe aqui, em primeira mão, que o Michael estava acertado com o Corinthians quando ele pertencia ao Goiás. Ele estava acertado com o Corinthians e o Flamengo conseguiu ultrapassar o Corinthians na época por uma cláusula apenas. O Flamengo incluiu uma cláusula que permitia que, após 1 ano de contrato com o Flamengo, se pintasse uma proposta da Europa ou do mundo árabe superior, qualquer centavo superior àquele que o Flamengo pagou, o Flamengo teria a obrigação de vender. Tinha esse dispositivo no contrato do Michael. O que o empresário fez? Ele estava acertado com o Corinthians, acertou com o Flamengo. Por quê? Ele confiava no potencial dele de prospectar o jogador lá na Arábia, de colocar o jogador na Arábia, mesmo ele sendo reserva no Flamengo, ele chegou para ser reserva, e aí ele ganharia 2 vezes. Com o empresário, como é que ganha? Na transferência. Na transferência do jogador do Goiás para o Flamengo e depois na transferência do jogador do Flamengo para um outro clube, no caso na Arábia, que ele tinha uma entrada muito grande. A gente sempre falou isso aqui. E agora ele vai ganhar uma terceira vez e agora muito mais com a transferência do jogador, muito possivelmente para o Flamengo. Então a gente não tem que contestar. Eu não sou tesoureiro do Flamengo, eu não sou do departamento financeiro. Eu gosto de brincar de ganhar título. Eu gosto de brincar de ser campeão. E o Flamengo precisa de um jogador que atue na beirada do campo. Um jogador que seja bom no 1 contra 1, bom no drible. E hoje, para o Flamengo contratar esse jogador, ele vai gastar no mínimo 10 milhões de euros. No mínimo, por baixo. Alguns falam do Roger Guedes. Eu acho um belíssimo jogador. Agora, o Roger Guedes foi contratado por uma fábula, ganha um salário absurdo na Arábia. Nos Emirados Árabes, melhor dizendo. Então, assim, como é que você vai conseguir contratar um jogador desse? Que tem contrato ainda. Tu vai ter que pagar um valor muito alto. Dificilmente conseguiria trazer o Roger Guedes. Ele teria que se esforçar muito lá para poder romper o contrato e você teria que pagar luvas da mesma maneira. Então, o fato que o Flamengo tem um pré-acordo com o empresário do Michael e que não é algo recente, porque o Cebolinha se machucou, não. Aliás, a gente apurou
que a contusão do Cebolinha fez com que o Flamengo avaliasse outros nomes além do Michael. O Tite já pedia um jogador para atuar pelo lado. E foi discutido, inclusive, nessa reunião, nesses novos nomes, um jogador para compor o elenco, que está sendo muito bem avaliado no cenário da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Eric Pulga, jogador do Ceará, um jogador baixinho, driblador, muito bom de canto, e seria um jogador para compor o elenco, mas um bom jogador. Ah, mas é para vir para o lugar do Michael caso ele não venha? Gente, não confundam uma coisa com outra. Michael é um acerto que o Flamengo tem com o empresário para que ele venha para o Flamengo ao término desses 2 jogos pela Supercopa, independente do Flamengo contratar um outro jogador. Novos nomes estão sendo discutidos por conta da contusão do Cebolinha. Esse novo nome não é o Michael. O Michael já seria um jogador em que o Flamengo espera esses 2 jogos para poder concretizar a contratação e que vem para o Flamengo por conta do técnico Tite pedir um jogador que atue pelo lado direito. Nós vamos, inclusive, explicar isso mais detalhadamente daqui a pouquinho na nossa live para vocês poderem entender. Muita gente aí confundindo. O Flamengo passa a negociar agora com o Michael. A negociação já existe faz tempo. O Flamengo já tem interesse há algum tempo pelo jogador. Interesse esse que o Flamengo também tem pelo Claudinho, que não morreu a negociação, muito pelo contrário, o Flamengo vai manter a proposta até o último momento e acredita que possa sim convencer os dirigentes russos, né, de que o jogador está insatisfeito e de que ele precisa de novos ares, né? O jogador não está performando por lá. Há um entendimento na diretoria do Flamengo, sem dúvida nenhuma, de que a contusão do Wendel, né, jogador que já esteve cotado para vir para o Flamengo algumas vezes também, mas a contusão do Wendel e que vai ficar fora por pelo menos 40 dias atrapalha muito os planos do Flamengo com o Claudinho, mas que o jogador continua insatisfeito e querendo sair do clube russo para poder jogar no Flamengo, e o Flamengo vai tentar essa contratação até o dia 2 de setembro. O Flamengo também busca um lateral direito, porque já decidiu que deve mesmo aceitar a proposta do Atalanta da Itália e vender o jogador Wesley. Fato de que o Flamengo, a questão o Flamengo não pode aceitar essa proposta nesse momento, porque tem um jogo decisivo de Libertadores na próxima quinta-feira, onde possivelmente Varela não poderá jogar. Então, imagina, o Flamengo não teria lateral direito. É engraçado que quando eu falei isso no Twitter mais cedo, muitos disseram o seguinte: mas o Flamengo nunca teve lateral direito, então não será problema nenhum de não ter o Wesley. É claro que as pessoas falam isso de brincadeira, né? A gente sabe que os laterais direitos do Flamengo são limitados, mas você tem que ter uma peça, né, um jogador para atuar por ali. E nem nas categorias de base o Flamengo tem um que tenha pelo menos sido experimentado, né, que tenha jogado algumas vezes por aquele setor. Então, assim, acho que o Flamengo precisa vender o Wesley, sim, mas semana que vem, depois desse jogo de volta contra o Bolívar, e aí o Wesley precisa realmente sair, é uma proposta muito boa, mas, como eu falei, eu não penso na parte financeira, eu penso, minha brincadeira é ganhar título, ser campeão, e você precisa do lateral direito ali, e o Wesley vai ser importante para esse jogo contra o Bolívar, sem dúvida nenhuma. E aí, você acha que o Flamengo vai realmente contratar todos esses jogadores que estão sendo especulados? O presidente Rodolfo Landim cobrou o departamento de futebol por reforços. Ele vai abrir os cofres? Quem virá? Comente aqui e venha debater na nossa live de daqui a pouquinho. Conto com a sua presença. Um grande abraço a todos. Não esquece de deixar o like, hein? Mete o dedo no like aí. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação também. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.